Olá a todos. Hoje o vídeo no sábado, não no domingo, especialmente para falar do festival Passo a Passo, no momento chamado de Soul Manaus. Então, vamos começar a falar sobre ele. Então, o Festival Passo a Passo, ele é um festival de artes integradas do calendário oficial de Manaus, né? Porque Manaus tem um calendário que ele começa no carnaval, depois vem o festival folclórico, depois o festival Passo a Passo, aniversário de Manaus em outubro e no final do ano Réveillon. Então esse é o calendário oficial. Há pouco tempo foi promulgada uma lei do festival gospel. Ainda não teve, mas eu acredito que vai ser esse ano. Ele também foi inserido no calendário oficial. O Festival Passo a Passo ele é promovido pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos, né? A Manaus Cult, desde 2015. Em 2015 teve uma experiência de um evento chamado O Mercado. Esse evento ele foi uma parceria de um modelo de um evento de fora, junto com a prefeitura, que deu tão certo que a prefeitura, através da Manaus Cult, quis fazer o seu próprio evento, né, de uma forma mais ampla, de artes integradas, gastronomia, artesanato, valorização do patrimônio cultural, sobretudo ali daquela área do centro histórico de Manaus, né, do centro mais antigo, ali ao redor da Praça Dom Pedro II, na frente do Paço da Liberdade, que hoje é o Museu da Cidade de Manaus. Então, o festival ele tem vários objetivos. Ele é de valorização das artes locais, da gastronomia local, do artesanato local, da música local e convidados de fora, valorização do patrimônio histórico edificado, né? Fazer com que as pessoas retomem a ocupar aquele espaço que muito tempo foi abandonado, tanto pelo poder público como pela população, né? Valorizar a área de centro histórico. E fazer as pessoas frequentarem mais o museu, conhecer mais o museu, né? Que antes era só Paço da Liberdade e depois virou o Museu da Cidade de Manaus, né? Museu da Cidade de Manaus, Paço da Liberdade, que é o prédio da antiga prefeitura de Manaus, né? Que também é nessa área. E o festival acabou ficando grande, né? Começou a trazer muitas atrações nacionais e esse ano vai ter internacional. 4 dias de evento com bastante movimentação, visibilidade, promoção turística também, que a parte da Manaus Cult de Turismo também colaborava na divulgação nas feiras que os funcionários iam participar para divulgação do calendário oficial de Manaus, porque fazia parte de um programa chamado Manaus, o Brasil que você só encontra aqui, né? Que o pessoal do turismo divulgava nas feiras de turismo sobre potencializar, né, os eventos de Manaus não só para a população local, mas também para atrair turistas. Que setembro não tem tanta coisa relacionada assim, por exemplo, carnaval e folclore em outros estados, sabe? Com exceção do Rock in Rio no final do ano. Então, é isso. Esse nome, Passo a Passo, foi dado pelo vice-presidente da Manaus Cult, da gestão passada, não dessa de agora. É porque aqui no meu canal eu não falo nomes, por uma questão de me resguardar e evitar processo. Mas esse vice, ele era bacana, tá? Aliás, um abraço para ele. Ele deu essa ideia, essa palavra, passo a passo. O que significa passo, né? De dar um passo com 2 S's, ao passo. O que é passo com C cedilha? É a diminuição em português de palácio, né? Que no caso é o Paço da Liberdade, antiga prefeitura, atual Museu da Cidade. Então ele fez de certa forma um trocadilho para valorizar o museu
entendeu? E como o festival é todo em volta do museu e da praça, dentro da área de centro histórico, o foco, né, quando você chega, você vê aquele monumento como uma fachada neoclássica do museu, né? Em meio a uma praça que ela é arqueológica, ela é de uma época colonial, a Praça Dom Pedro II. Aí mais para o lado você tem arquiteturas ecléticas como o Cassina, como o antigo prédio da Assembleia Legislativa do Amazonas, que hoje é só conhecido como Palácio Rio Branco. Você tem arquitetura colonial na Rua Bernardo Ramos, que é uma ruazinha pequena histórica ao lado do museu. Você tem também uma arquitetura moderna, do primeiro prédio de arquitetura moderna em Manaus, o primeiro prédio que teve elevador, que era o antigo IEPTEC, hoje INSS. Então você tem ali, quase no sentido patrimonial, um laboratório do tempo, né? De uma época colonial, imperial e republicana, com diversas arquiteturas, né? De uma neoclássica, a moderna, eclética, enfim, né? Uma praça com um jardim imperial, né? Que por muito tempo teve essa característica. E aí esses são os objetivos, né? Ele é valorização das artes locais, como eu já falei, gastronomia, artesanato, porque também tem feira, aí tem música, tem dança, tem realmente de artes integrada, mais gastronomia, mais artesanato, mais valorização do patrimônio, seja ele histórico edificado, seja arqueológico, seja patrimonial, no sentido de equipamento cultural, que no caso é um museu. Quando a pessoa chega, ela já vê uma iluminação bem forte assim na frente da fachada do museu, que lembra muito o filme De Volta para o Futuro, né? Vocês lembram? Aquele prédio histórico que tinha um relógio em cima. Então ele se parece muito, o prédio tem até meme que na gestão passada a prefeitura divulgou, né? De Volta para o Futuro, Passo da Liberdade. Então fica aí, procura aí esse meme na internet. Em 2019 foi criada uma lei do Passo a Passo, do Festival Passo a Passo, da vereadora professora Jaqueline, né? Que foi promulgada pelo prefeito Arthur Neto na época. Eu tô falando o nome porque é importante, né? O projeto da vereadora e o prefeito que sancionou, né? Já que vamos falar do festival. Para esse festival ser anual, do calendário oficial de Manaus, promovido pela Manaus Cult, sempre na primeira quinzena de setembro, né? Promoveu o calendário oficial de Manaus, enfim. Esse festival, ele pode ser tanto do orçamento anual da Manaus Cult, como do Ciscult, que é da lei 2017, regulamentar 2018, né? Que essa lei do Sistema de Fomento à Cultura Municipal, ela tem um mínimo de 30% para os editais públicos, né? Sendo 10% para o carnaval, 10% para o folclore e cultura popular, né? E 10% especificamente para a política das artes e demais setores culturais. Então, esse dinheiro ele pode ser retirado de 10%, de 30% do orçamento anual da Manaus Cult. Então, a gestão atual, ela não pode fazer do recurso ao bel prazer, ao que ela quer. Ela tem que cumprir o calendário oficial de Manaus, né? Dentro desses 30% do valor do Ciscult, né? Só para deixar bem claro aí que qualquer gestão que veio depois, agora que nós estamos, que vier mais para frente, não pode mudar isso, porque tem duas leis. Tem a lei do Festival Passo a Passo no calendário oficial, né? Que aí a atual gestão, ela botou Sou Manaus, mas não pode mudar o nome do festival por causa da lei, então eles botaram assim, Sou Manaus, tracinho, Festival Passo a Passo, bem pequeno, né? Mas não faz sentido ser Sou Manaus, já tem um nome. Então, essa coisa da gestão atual não querer a cara da gestão passada quebra, né, as políticas que são implementadas de fomento de continuidade, né, políticas culturais de Estado e não políticas culturais de gestão. E as prefeituras, elas têm uma tendência, isso no Brasil inteiro,
acabar favorecendo mais o recurso das políticas culturais para a política de eventos, né? Isso é muito comum. O provincianismo, ele está mais próximo das prefeituras do que dos governos estaduais, então é muito mais fácil você ter muitas indicações políticas de pessoas que não são do setor cultural para trabalhar em fundações municipais ou secretarias municipais. Você tem algumas situações já divulgadas no Brasil inteiro de escândalo relacionado às prefeituras e contratação de artistas nacionais com recurso direto que não é do orçamento da secretaria ou do município. Então nós já temos essas situações divulgadas. As prefeituras também, elas são responsáveis pelo apoio aos eventos comunitários, né? Palco, som, iluminação, que eventualmente não é a prerrogativa do Estado, né? Aniversário de bairros, que a Manaus Cult faz isso, né? Apoio ao Carnaval dos Bairros, apoio ao Folclore dos Bairros, que é no período de festas juninas, julinas, né? Porque aqui no Amazonas, só para dar um parêntese aí, o entendimento das pessoas e das políticas culturais é que folclore e cultura popular, apesar de ser o mesmo setor, né, segmento, as pessoas separam, né, porque aqui tem um movimento forte de danças folclóricas, de manifestações folclóricas, e tem também as manifestações que as pessoas, os detentores, chamam de somente cultura popular, que é o caso de diversas manifestações, músicas populares, danças, capoeira, enfim, né? O carnaval também. Então aqui tem essa particularidade que é um pouco diferente de como é entendido no Brasil, porque existe um conceito acadêmico, existe uma forma de política e como as pessoas se reconhecem. Então o analista, ele tem que entender essas três formas, que aí eu tô só fazendo parênteses assim para ficar um pouco mais claro. Para quem é de fora e vai ver esse vídeo para entender um pouquinho a realidade do Amazonas, né? Voltando para 2015, teve esse evento Mercado, que deu bastante visibilidade, aí foi criado passo a passo, e ele continuou sendo feito todo ano em setembro. Aí teve a lei de 2019, aí teve a pandemia que parou em 2020, retomou ano passado, em 2022, já na nova gestão, que tenta mudar o nome, mas eles não podem, aí bota esse slogan, Sou Manaus. Ano passado, a estimativa é que deu 380 mil pessoas em 4 dias de festival, então, tipo, foi o ápice, né? Porém, ano passado, teve muitos problemas, e ao que parece, esse ano, no pré-evento, já tá aparecendo muitos problemas, e aí me preocupa muito como que isso vai ser na prática, né? Como que vai ser nos 4 dias. Até antes da pandemia, o Festival Passo a Passo, ele era muito elogiado. Eu, como pesquisadora, não vi uma crítica na imprensa, não vi as pessoas reclamarem, só vi as pessoas elogiarem, e a cada ano que se passava, dava mais visibilidade, mais as pessoas queriam ir, mais as pessoas já perguntavam, e aí, o passo a passo e tal. Esse nome ficou com bastante visibilidade. Pessoas que nunca entraram em museu, entraram na primeira vez no festival, porque o museu fica aberto, né? Da tarde até o começo da noite, assim, né? E os shows acabam no máximo meia-noite, né? E aí antes era mais ali nas ruas do centro histórico. Depois ele ficou tão grande que teve que pedir o espaço do Porto de Manaus, né? Ali onde bota os containers, as mercadorias que chegam nas balsas. Então é tirado todos os containers e aí fica um espaço bem grande, né? Do Porto Flutuante, próximo do rio. E aí monta o palco principal e outra parte do porto, outros palcos. E aí a feira gastronômica ao redor da Praça Dom Pedro II, aí tem o museu, aí tem a Feira do Passo, que é uma parceria do Instituto Amazônia com a Prefeitura, né, de artesanato, comida, enfim. E aí também tem algumas apresentações de dança, algumas intervenções na Bernardo Ramos, na Rua da Praça.
Então, tudo fica movimentado. Tem um grande esquema do evento de segurança, bombeiros, ambulância, né, com os profissionais da Sensa. Então, até 2019, assim, zero problemas, zero confusões, eu não fiquei sabendo de absolutamente nada. Ano passado, devido talvez ao amadorismo de alguns gestores culturais que estão na Manaus Cult, né? Porque o evento é organizado pela Manaus Cult, mas também tem a empresa contratada de fora para fazer a organização. Então tem esses dois organizadores aí. Como eu não posso falar pela empresa contratada, mas pela Manaus Cult, ano passado teve muitos problemas de organização. Eu cheguei lá e já percebi de cara alguns problemas. Talvez pela não experiência, por muitas pessoas, funcionários que estão na Manaus Cult como cargo político, como assessores de político, pessoas que não são do meio de gestão cultural, que não sabem organizar eventos, não sabem montar uma programação pensando em distribuir bem os artistas nacionais e os locais nos variados palcos para que todo mundo não vá para um palco e deixa sobrecarregado ou superlotação, entendeu? Antes era tão bem organizada a programação, uma atração nacional em cada palco, né? O Valor tinha bastante atrações locais também. Agora, do ano passado para cá, diminuiu a programação dos artistas locais, tem mais programações de artistas nacionais, né? O que também é bom, não é ruim, só que destoa do objetivo do festival, que não é ser um festival Rock in Rio, não tem o objetivo de ser Lollapalooza, SWU, Coachella, não é esse o objetivo, né? É dar visibilidade à cidade, à cultura local, ao patrimônio, movimentar a economia da cultura, a economia do turismo, né? As indústrias criativas. E não é isso que está sendo feito desde o ano passado. Então, é visível para quem a imprensa que está acompanhando, os trabalhadores da cultura têm reclamado e criticado desde o ano passado. A população que frequenta o evento também começou a reclamar no passado e esse ano se intensificou com as prévias da programação, de como funcionaria, entrada e etc. Até ano passado, como é um evento público, né, subentende-se, um evento gratuito, né, já que é feito pelo orçamento público. Esse ano foi divulgado que a área VIP era paga, que é a front page, camarote é pago, então tem valores diferenciados, inclusive o dia, que tem um dia que é gospel, uma parte dedicada às crianças também. Do evento gospel são os ingressos mais baratos de VIP e camarote. Tem camarote de outros dias que custa até 30 mil reais. Eu nunca vi isso, um festival público cobrando em áreas específicas. Aí a população que já frequentava e ama o passo a passo está sendo obrigada a fazer um cadastro no site, né, para ver se consegue para algum dia, um dos 4 dias de evento, depois um ponto de distribuição das pulseiras para entregar 30 garrafas PETs. A ideia da reciclagem, fazer algo relacionado à educação ambiental, é louvável. No entanto, o festival ele é público, tem uma lei que diz que ele é público. Então, se a justificativa é o receio e medo da superlotação, como teve ano passado por causa do show da Joelma, isso é uma questão de organização de eventos, de planejamento, né? De não botar 2 grandes atrações, como ano passado, o Jota Quest e Joelma no mesmo palco. Não faz sentido. Claro que você vai sobrecarregar só um espaço, né? Uma pessoa que trabalha com eventos sabe que a Joelma tem uma fanbase, né? Uma base de fã-clube em Manaus muito grande, não à toa. Ela já gravou DVD no Sambódromo. Então, basta ter um pouco de experiência com eventos para não misturar certos artistas, para não sobrecarregar certos palcos, ou sobrecarregar um dia do evento em detrimento de outro. Então, isso é uma questão de organização da programação, né? Que
que as pessoas chamam de line-up, né? Que tudo bota em inglês. Então tem isso, dá para resolver essas questões e evitar a distribuição de pulseira mediante 30 garrafas PET, cadastro no site que fica caindo, de ingressos que do nada esgota. Quem garante que nesse sistema não tem uma cota lá que vai para funcionário distribuir? Não sei, para onde vai esse dinheiro da venda dos ingressos, o evento é público. Então tem muita coisa que não está explicada. A gente procura na transparência municipal, o valor destinado para esse ano para o passo a passo a gente não encontra, né? E aí eu já vi um vídeo hoje falando de 13 milhões, cadê a fonte? Eu quero saber a fonte, né? As pesquisadoras e analistas como eu querem saber a fonte. Querem também, principalmente, a transparência da prefeitura. Então, tem uma série de questões para ser comentada, criticada, e que a prefeitura possa ouvir a população, principalmente o público frequentador que tanto gosta do passo a passo. O público reclamou no passado da mudança do nome, o público reclamou de como eles montaram a programação, né? Esse ano o público já reclamou de cara sobre essa questão de troca de pulseiras. Para mim é muito claro que algumas pessoas vão se aproveitar disso e vai ter cambista, né? Aquilo que eu podia chegar lá 4 horas da tarde, entrar sem fila para chegar cedo, né? Ser revistada, entrar, ficar livre e andar na feira, no museu, na parte de dança, música, enfim, exposição, né? Que tem também no Palácio Rio Branco. As pessoas vão ficar limitadas, porque determinadas pulseiras é só determinada para um palco. Aí a parte das feiras e museu pode circular, mas aí ela não vai poder ir para o outro palco, por exemplo, no mesmo dia, se ela quiser, né? Ela vai ter que ter outra pulseira. Então, é uma logística, é uma ausência de planejamento que reflete muito essa gestão atual da Manaus Cult, né? De ter um presidente que não é do setor cultural, de ter uma vice-presidente que ela é do turismo, ela não é da parte do setor cultural, de ter um diretor de eventos que até tem experiência com eventos, mas não entende nada de gestão cultural, um diretor de cultura que é só um ex-artista, também não tem experiência com gestão cultural. Eu nem sei agora dizer quem está na diretoria de turismo, e a diretoria administrativa e financeira, que geralmente sempre tem alguém da administração mesmo, ou contabilidade, enfim. Então, a Manaus Cult, ela tem que abrir concurso, a prefeitura tem que começar a organizar a questão do orçamento participativo, a lei do Ciscult tem que ser cumprida dos 30% para os editais, e os 10% distribuído lá, carnaval, folclore e demais artes e segmentos culturais. Então, a gente tem a lei a nosso favor para comentar, para criticar, para reivindicar. Não à toa eu faço esses vídeos pro canal para dar informação, mostrar análises, abrir debate, colaborar com a opinião pública, porque a imprensa já está falando bastante desse evento, está virando meme, está virando chacota de um festival que era tão bom, era tão prestigiado, era tão elogiado, e me entristece a situação que ele está agora. Estamos no pré-evento ainda, tá? Ainda não chegou nem perto do dia do primeiro do evento. Então, vamos refletir sobre isso, e essa é a minha contribuição de hoje, tá? Já tá caminhando aí para quase 24 minutos de vídeo. A minha ideia era ter feito mais curto, mas infelizmente são muitos assuntos, né? E aí eu vou falar aqui o número das leis. A lei de implementação no calendário anual do passo a passo é a lei 2.526, de 23 de outubro de 2019, tá? E tem a lei do Ciscult, que eu não anotei aí, mas é bem fácil achar no Google, que aí vocês vão ver essa questão dos 30% aí. Então, independente do que a gestão cultural da Manaus Cult queira, de políticas patrimonialistas, para quem não sabe, políticas patrimonialistas é quando você mistura os interesses públicos com os privados. E mediante algumas denúncias, alguns escândalos que está saindo agora no momento, vídeo imprensa, que eu não vou citar aqui, que vai ficar maior o vídeo,
É isso que está acontecendo na Manaus CUT nessa atual gestão, né? Políticas patrimonialistas, políticas provincianas, denúncia de suposto esquema